Olá, telespectador do Amazonsat, um prazer enorme, nós estamos em Taquatiara, exatamente às margens do rio Amazonas. Nosso convidado, Rafael Neves. Vamos falar da sua mais recente obra. Rafael, fale um pouco de você, um jovem poeta, jovem professor, que trabalha a poesia em sala de aula, para que o telespectador possa conhecer um pouco deste poeta emergente aqui da cidade de Taquatiara. Olá, caros telespectadores do Amazonsat, é um prazer participar aqui do programa Literatura em Foco. Sou o professor Rafael Neves, poeta, cronista, promotor de eventos culturais, trabalho na Escola Vital de Mendonça há 5 anos e desenvolvo um trabalho voltado para a cultura, especificamente para a poesia e para a música, que são, digamos, as minhas paixões como profissional, desenvolver esse trabalho voltado para essa arte que é tão importante, pelo desenvolvimento da escrita, da leitura e, com certeza, do amadurecimento intelectual do aluno que ele tanto precisa para conseguir, para alcançar os seus objetivos. Pois é, Rafael, era exatamente isso que eu queria saber. Como é que você transfere para os seus alunos em sala de aula a poesia, o gosto pela poesia, o gosto da leitura e a descoberta de poetas novos também? Uma estratégia muito interessante, né, que faz o aluno gostar de poesia, gostar de ouvir a boa música, gostar de ler principalmente, porque o primeiro passo é você incentivar o aluno, né, a ter gosto pela leitura, é fazer ele conhecer esse universo literário que existe e que ele ainda não experimentou. Conhecer autores, né, conhecer compositores e depois você aplicar, né, uma estratégia, né, um mecanismo que faça ele gostar disso. No entanto, esse ano eu iniciei um projeto na escola chamado Merenda e Poesia. É um projeto, né, inspirado nos moldes europeus, né, do café com texto, do café literário, que visa trazer o aluno para a escola, né, nos fins de semana, trazer livros, né, fazer uma espécie de sarau, convidar poetas renomados aqui da cidade, para que o aluno possa conhecer, se inspirar e, por que não, também compor, né, a sua própria obra. Esse evento ele tem tido uma importância muito grande para o amadurecimento intelectual do aluno, porque além dele produzir, ele também passa a ser um protagonista dentro da escola, né? Ele acaba gostando do que faz, da sua própria produção literária, acaba conhecendo, né, novos artistas, novos autores, e isso com certeza contribui muito para o seu intelecto, né, para o avanço dele na própria escola, inclusive. Rafael, eu tenho um orgulho especial por Itacoatiara e eu não escondo isso. Tenho vindo aqui com uma frequência formidável. Itacoatiara tem uma produção literária importante. Itacoatiara tem bons autores e que fazem um esforço tremendo para conquistar o espaço leitor. Como é que você vê isso? Eu vejo isso de uma maneira muito positiva, né? Itacoatiara tem sim um grupo seleto de importantes escritores, da qual também sou inspirado, né, pelo trabalho dessas pessoas, né? Nossa cidade tem uma academia, né, Academia Itacoatiarense de Letras, que infelizmente ainda não é conhecida pela população, mas que pode sim futuramente estar contribuindo culturalmente com a classe escolar, né, com a comunidade em geral. Então eu vejo que o que falta realmente é valorizar o trabalho desses artistas, desses poetas, desses literários. Itacoatiara tem realmente muita gente boa no que faz, né, principalmente no que diz respeito à cultura, mas ainda se encontra no anonimato por falta de oportunidade. Quantas e quantas pessoas não devem ter os seus livros, suas ideias, suas poesias, né, os seus enredos prontos, aí, prontinhos para publicar, mas aí, né, o apoio público, na verdade, privado também, às vezes se fecha diante disso e não há como as pessoas acreditarem nesse tipo de trabalho, porque as pessoas não acreditam, não credibilizam. E isso realmente é lamentável, né, saber que nossa cidade tem muitos talentos, mas ainda se encontra no anonimato por falta de recurso, por falta de oportunidade. Em sala de aula, o que você tem conseguido com seus alunos nesse trabalho literário que você trabalha em sala de aula? Eu tenho conseguido muita coisa boa, inclusive, né, a questão do senso crítico, né? Uma vez que o aluno ali se depara com esse tipo de aula, né, com esse tipo de trabalho poético, ele acaba realmente aí abrindo a mente, né, para novos horizontes, né? Eu particularmente levo as poesias dos meus livros, né, as minhas obras, para dentro da sala de aula para eles perceberem o quanto isso é importante e divulgar o meu trabalho, né? Eu acho que começa daí, né, você atingir o aluno de uma maneira positiva, levando o seu trabalho poético. Inclusive, eu tenho levado a minha primeira obra, né, que é o livro Lágrimas, e agora Pontas do Avesso, né, que tem chamado a atenção por ser uma poesia diferente,
por ser uma poesia moderna, contemporânea, divertida, rica em expressividade, e os alunos têm aceitado bastante essa revolução poética, nesse novo estilo de escrever, esse novo estilo de pensar. Inclusive, esse ano, no acontecimento do Compomove, que é o concurso de poesia e música do Vital de Mendonça, onde eu trabalho, eu tive a oportunidade de realizar o primeiro concurso de pontas do avesso, na qual o aluno André Santos foi o vencedor, escrevendo a sua própria ponta do avesso. Os alunos eles têm aceitado essa ideia e também têm escrito nas suas próprias obras. Quem sabe no futuro a gente não lance um livro de pontas do avesso com a autoria dos alunos da escola que eu trabalho, que é o Vital de Mendonça. Poetilismo. A flor desponta na larva, o espinho vinga na pedra, a chuva pinga da terra, um peixe nada no céu, um fruto cai para cima, a montanha sai no galope, a sombra vira pantera. Assim rebenta a poesia de onde menos se espera. Esse momento é um momento muito especial, é a segunda obra. Mas quando é que você começa a trabalhar na sua mente o processo da evolução da poesia? Quando é que você se descobre poeta para partir para os livros? É até um caso meio interessante, né? Eu lembro que eu jamais imaginei que um dia eu poderia, né, ser um poeta, né, ser um escritor, me tornar, né, fazer parte desse grupo seleto aí de artistas que eu considero até diferenciado. Eu comecei a rabiscar algumas coisas, eu sempre gostei muito de música, né, mas escrever mesmo, compor, né, nunca foi a minha praia, nunca foi assim um dos meus objetivos. E de repente, né, eu comecei a escrever, participar do FECANI, né, do Compofy, dos concursos culturais que o FECANI realiza, né, durante o evento. Então eu comecei a escrever algumas coisas no trabalho, né, durante a realização das provas, né, na escola que eu trabalhava. Eu me sentia um pouco entediado de ficar ali sentado o tempo todo. Então vinha aquela vontade de escrever sempre alguma coisa e eu percebi que eu tinha um certo dom para desenvolver essas artes. E de repente, quando eu já tinha um bom número de poesias, um número considerável, que eu pudesse até lançar um livro, inclusive, né? Só que eu nunca imaginei que eu pudesse um dia, né, concretizar essa vontade, que não era um sonho. Passou a ser um sonho depois que eu percebi que era possível, que eu poderia acreditar nisso, que eu ia conseguir, no caso, alcançar esse objetivo. E quando passou a ser, eu com certeza enfoquei nessa ideia. Hoje eu tenho 2 obras publicadas, graças a Deus. A primeira foi a obra Lágrimas. Ela tem esse nome porque foi o nome da poesia da qual eu ganhei o concurso de poesia falada no FECANI, com o Compofy, né? E esse livro ele é um livro de poesia, tem 50 poesias que fala da minha cidade, fala de amores, fala de reflexões. É um livro assim que eu tenho uma admiração muito grande por essa obra que eu compus. E agora com o livro Pontas do Avesso, né, que é mais ou menos uma espécie de haikai, né? Só que é um haikai diferenciado, é um estilo mais contemporâneo de poesia, né? Diferente, que as pessoas realmente se deparam e veem, poxa, que legal, uma coisa diferente, eu nunca li algo desse tipo. E eu realmente tive sucesso com essa nova tendência poética pela aceitação das pessoas. Ao escrever uma ponta do avesso, né, eu perguntava, né, você acha que ficou legal? Dá para acreditar nesse novo estilo de escrever? E as pessoas passavam essa confiança para mim, até hoje passam. E o livro está aqui agora, né? Há 2 semanas eu publiquei na escola que eu trabalho, lá no Vital de Mendonça. Muitas pessoas prestigiaram esse evento, né? E o nome desse livro é Pontas do Avesso, porque eles são pequenos, né? São como pontas, só que não são pontas comuns, né? Eu coloquei Pontas do Avesso porque foge um pouco da métrica, dessa aceitação de rimas. E eu quero mais, na verdade, é brincar com as palavras. É mostrar que as palavras elas têm um outro lado, esse lado do avesso que ninguém conhece e que você pode muito bem explorar e criar coisas novas. Então é por isso que ele recebe esse nome, Pontas do Avesso. Nós sabemos que a edição de um livro não é só escrever. Existem dificuldades, inclusive dificuldades financeiras na publicação. Quais as dificuldades que você teve? Inúmeras dificuldades, né? Como eu já havia falado anteriormente, né? O poder público ele se fecha para a revelação de novos talentos aqui na nossa cidade. Chega a ser até inviável você buscar, né, esse tipo de apoio, porque você já sabe que a resposta vai ser sempre negativa. Isso é uma pena, porque eu repito, Taquatiara tem muitos talentos, não só para arte, mas para outros segmentos também, no esporte, dentro da educação mesmo. E na poesia, é claro que nós temos muitos talentos, muitos escritores. Mas as dificuldades, elas são assim realmente constantes. A gente não consegue crescer nesse sentido se não recorremos aí para o apoio público, né? Para os nossos amigos que acreditam no nosso trabalho. E é uma pena porque, de fato,
Agora, realmente, eu acredito que eu posso seguir carreira poética, almejo fazer parte da Academia Itacoatiarense de Letras, sei que isso não vai ser tão fácil, e quem sabe futuramente, por que não, da Academia Amazonense, da qual você é integrante, também é membro. E eu vejo que as pessoas precisam acreditar mais nos talentos da terra. Itacoatiara é uma cidade abençoada, com pessoas que realmente são inteligentes, são extremamente organizadas, empreendedoras, e só precisam de um pouco mais de atenção para que o seu trabalho possa ser reconhecido, possa ser valorizado e que isso possa ser até uma válvula de escape, né, para a sua subsistência aqui na terra, aqui na Velha Serra. Eu percebo que você tem um apoio incondicional da sua família, seu pai, sua mãe, sua irmã. Eu percebo que vocês vibram juntos com o processo do seu sucesso. Como é que você vê isso? Incondicionalmente, né? Os meus pais, para mim, né, são a minha família em si, né? Eles são as pessoas mais importantes da minha vida. Eu sempre costumo credibilizar que a educação, nesse caso, é a alma do negócio dentro da família, né? Eu sou muito grato pela educação que eles me deram, né? Pelos bons exemplos, né? Pela cobrança enquanto aluno, agora como cidadão já formado, consciente. Então eu vejo que muitas das coisas que eu alcancei na minha vida tem a grande parcela de contribuição da minha mãe, do meu pai e também da minha irmã, né? Que é uma grande incentivadora. Desde pequeno ela sempre me incentivou a leitura de boas obras, para eu escutar boas músicas, né? Para que de fato eu adentrasse nesse universo poético, literário, cultural, e de lá eu não saísse mais, e foi o que aconteceu. Ela fez esse investimento cultural na minha pessoa, e hoje eu posso retribuir publicando livros, fazendo um bom trabalho na escola, né, em que eu leciono como professor de português e literatura. Eu acho que as recompensas, elas custaram a chegar, mas esse longo prazo ele é importante também, e hoje eu sou muito grato a Deus por ter me colocado numa família que eu amo muito e que eu vou ser extremamente grato por toda a minha vida. Tá certo. Desencanto. Em cada canto, um pranto. Em cada pranto, desconto. Em cada um, já não há tanto. Em cada dois, um desencontro. Pois não há tanto, tão pouco encanto. Só existe desencantos. Em quase todos os contos, em quase todos os cantos. E pra que tu foi plantado? E pra que tu foi plantada? Pra invadir... Pro Rafael, você inaugura um novo tempo da literatura em Itacoatiara. Um haikai diferente. Eu queria que você explicasse por quê. Eu vejo que a poesia ela tem uma essência, né, que, sinceramente, eu vejo que para poucos, né? Para mim, a poesia ela é a relação íntima do poeta com as palavras, né? E eu vejo que por trás dessa essência, né, existe aí algo que ninguém ainda descobriu, né? Ou que poucos descobriram. Então eu vejo que a poesia, ela não é apenas um fim em si. A poesia, ela esconde, ela guarda muitas outras coisas que as pessoas não percebem. Ainda que seja um pouco atrativa para as pessoas, que realmente o costume de ler não é tão presente assim, né, na vida do ser humano, na vida dos indivíduos, mas eu penso que a poesia, quando apreciada realmente com louvor, né, com estima, você consegue encontrar muita coisa boa. Só que às vezes, né, essa questão do texto extenso, né, às vezes dessa maneira comum de escrever poesia, acaba afastando um pouco, né, o leitor das palavras. Então, por que não fazer uma coisa diferente, né? Uma tentativa para mudar essa forma de escrever. E aí me veio na cabeça, né, escrever pequenos haikais adaptados, né, um pouco diferente, fugindo um pouco dessa métrica de 3 versos, que é a característica típica de um haikai. Então decidi criar as pontas do avesso, né, que tem esse nome, como eu já falei, por serem poesias, né, pequenas, poesias de pequena extensão. E essas poesias, elas são ricas de expressividade. Dentro delas, para as pessoas que vão ler, que vão ter a curiosidade de ler Pontas do Avesso, vão encontrar excesso de figuras de linguagem, intertextualidade, né? Uma busca aí pelos acontecimentos da literatura universal, mitologia grega, os grandes escritores que fizeram história, como Shakespeare, né? Como Dante Alighieri e tantos outros. Então eu vejo que a ideia é você aproximar as pessoas de uma totalidade. Quando eu escrevi Pontas do Avesso, a minha intenção foi essa, de você juntar muita coisa no espaço pequeno. E além disso, o livro também ele é ilustrado, porque eu vejo que a ilustração dentro de um livro, ela chama a atenção do leitor que o aprecia. Então eu vejo que, como você diz, é um novo tempo de escrever, as pessoas elas estão assim um tanto entediadas de sempre lerem as mesmas coisas, então essa é uma tentativa, digamos, até ousada, vamos dizer assim, de a gente publicar e oferecer para a população aí, né, para a comunidade que gosta de ler mesmo, um novo estilo de escrever poesia, né? Eu espero que as pessoas que leem Pontas do Avesso possam gostar, possam se interessar, possam pensar que Pontas do Avesso é muito além de que uma poesia. Você pode refletir sobre as Pontas do Avesso, perceber que dentro das Pontas do Avesso há um teor de criticidade muito grande sobre as coisas,
mas principalmente nesse teor expressivo de conotações, né? Você poder brincar com as palavras, essa essência que a gente tem com a natureza, ela é muito presente no livro e que eu vejo que esse é um dos grandes diferenciais da poesia Pontes do Avesso. Dentro do livro também dedico muitas pontes do avesso assim, a grandes escritores, a grandes compositores da música brasileira, que eu acho que é importante porque eles são a minha principal fonte de inspiração. Se não fosse Carlos Drummond de Andrade, se não fosse Castro Alves, se não fosse Vinícius de Moraes, João Cabral de Melo Neto, Renato Russo, Cazuza, entre outros, eu com certeza não escreveria dessa maneira assim, né, com tanta maestria, vamos dizer assim, modéstia à parte. E o lançamento? Como é que foi o lançamento? O lançamento foi muito bom, aconteceu na Escola Vital de Mendonça, onde eu trabalho. Teve a participação da direção da escola, amigos, família, as pessoas que se interessam por literatura. Alguns membros da Academia Itacoatiarense de Letras estiveram por lá. E realmente foi muito gratificante para me recebê-los no dia do lançamento do meu livro. A gente sabe que não é fácil fazer poesia, não é fácil fazer literatura numa cidade que ainda se encontra, né, fechada para esse tipo de atividade. Mas aos poucos, eu acho que a longo prazo a gente consegue convencer o público de que é importante você ler, é importante você amadurecer o lado intelectual, porque só assim você consegue crescer na vida. Como pessoa, como profissional, eu acho que vai muito da leitura, né? Hoje em dia as pessoas elas simplesmente deixaram de ler. Eu acho que não é mais uma atividade interessante, mas afinal a leitura ela é importante para todo mundo, para a criança, para o jovem, para o adulto, para o idoso, ainda é uma atividade interessante. É um exercício para a nossa saúde mental também, por que não? E claro, é para amadurecer o senso crítico e o intelecto também. O futuro, Rafael. Você quando conclui um livro, você começa a pensar no outro livro. O que você está planejando? Eu planejo ano que vem lançar um livro de sonetos, né? A maioria das pessoas sabe o que é um soneto, né? Um poema de 4 estrofes, né? No caso, 2 quartetos e 2 tercetos. E esse livro vai se chamar Primeiros Sonetos, né? Que é o meu primeiro livro de sonetos, em que eu vou publicar poesias sobre a natureza, sobre o homem e sobre o amor, é claro, né? Serão 60 poemas aí. E ano que vem, se Deus quiser, eu estarei divulgando para a sociedade. Pretendo também futuramente lançar um livro de crônicas. Além de poeta, também eu procuro sempre rabiscar alguma coisa voltada para a crônica, que eu também sou apaixonado por esse estilo de texto. E quem sabe futuramente começar também a escrever uma espécie de memorial da igreja em que eu participo, né, sobre o esporte aqui na cidade, sobre a escola em que eu trabalho. Né? Então eu pretendo também aí mudar de segmento, mas com certeza a poesia sempre vai ser aí a minha prioridade. Tá certo. Rafael, nós estamos chegando ao final do programa. E agora você tem a oportunidade de se despedir, especialmente dos seus leitores, e fazer seus agradecimentos naturalmente. Agradecimento primeiramente a Deus, né, pela saúde, né, pela minha família que sempre me apoia. Agradecer pela minha sabedoria, agradecer por todas as pessoas que acreditam no meu trabalho, né, e que esperam sempre um pouco mais de mim. E quero dizer às pessoas que eu vou continuar, né, com esse trabalho, com essa ideia, com essa inovação, com essa novidade poética, para que um dia, quem sabe, né, eu possa alcançar aí meus objetivos, que é ser membro integrante da Academia Itacoatiarense de Letras e, quem sabe, né, não passo a mais aí conseguir também fazer parte da Academia Amazonense de Letras, que eu tenho certeza que lá vou ser bem recebido e vou poder também dar minha parcela de contribuição. Também quero dizer que, como professor, né, pretendo continuar com as minhas ideias, com os meus projetos na escola, que não são poucos, né, os meus alunos sabem muito bem disso, a comunidade reconhece o meu esforço, né, que eu tenho feito por essa cidade, né, uma pena que é só na escola. E agradecer especialmente a minha família, né, que sempre me apoia nas minhas decisões, meus projetos de vida, e que novos livros possam vir aí para a comunidade geral. Tá certo. Foi um prazer enorme estar aqui em Itacoatiara, conversar com o Rafael. Mas claro, nós chegamos ao final do programa e eu quero me despedir de você, agradecendo especialmente a você, telespectador, que nos assiste toda semana. Mas renovo o convite para estarmos juntos na próxima semana nesse mesmo canal. Ou você pode continuar conosco no boraver.com, não é isso? Você vai lá e consegue assistir toda a programação do Amazonsat, não é só o Literatura não. Lá estão todos os programas. Um grande abraço e te encontro na próxima semana, claro, com outro livro mostrando a literatura produzida na Amazônia para você. Até lá. Ponteiros de relógio são como 3 passarinhos que não cansam de voar, e a cada 24 horas volta aos umbrais do seu ninho, sempre no mesmo caminho, onde nunca irão chegar. E pra que tu foi plantado? E pra que tu foi plantada? Pra invadir a nossa mesa e abastar a nossa casa. Teus
Meu destino foi traçado pelas mãos da mãe do mato, mãos prendadas de uma deusa, mãos de toque abençoado.